Bom, vamos continuar com mais uma aula sobre polinômios, avançando cada vez mais, e agora vamos passar para estudo de sinal. Por que estudo de sinal de polinômios é importante? Porque o estudo de sinal é que dá a base para a resolução de equações e inequações polinomiais e racionais. Mas o que é um estudo de sinal? Estudar o sinal de um polinômio é você entender o seguinte: para que valores de P de x, o P de x é zero, ou seja, quem são as raízes desse polinômio? A outra questão é, quais são os valores de x que levam em P de x um valor positivo, maior do que zero? Quais são os valores de x que levam o valor numérico do polinômio a ser negativo? Então, essas são as questões que a gente vai ter que responder. Mas para responder essas perguntas, a gente vai estudar dois casos básicos. O primeiro deles, nós vamos considerar esse polinômio P de x aqui, 1/10 de x à quinta, que multiplica x menos 3 ao cubo. E por ele estar na forma fatorada, fica fácil de ver que uma raiz é zero e essa raiz ela é quíntupla. Quer dizer, são 5 raízes iguais a zero, porque eu tenho 5 fatores igual a x menos zero. E a raiz 3, por exemplo, ela é tripla, porque tem 3 fatores x menos 3. E o gráfico está apresentado aqui. O que é interessante a gente ver é que aquilo que está acima do eixo x significa que o valor de P de x é positivo. E que onde está abaixo do eixo x, ele é negativo. E no eixo x é onde eu tenho as raízes, quer dizer que P de x é igual a zero. E uma outra coisa interessante que a gente tem é que a gente pode fazer um esquema gráfico, simplesmente observando o gráfico principal. O que acontece? Nesse gráfico aqui, a gente tem que tudo que está antes do zero e depois do 3, o valor de P de x é positivo. O que quer dizer isso? Que P de menos 0,001, por exemplo, vai dar, ao aplicar esse valor aqui nesse polinômio, vai dar um valor positivo. Se você fizer P de menos 10, também vai dar um valor positivo, assim como P de 3,1, 3,5, 4, 10, 1000, 1 milhão, tudo vai dar um valor positivo. Ao passo que se você colocar qualquer valor entre 0 e 3, vai dar negativo. Por quê? Então eu tenho assim, por exemplo, que P de meio aplicado aqui nessa expressão de P de x, eu tenho que isso vai dar um valor negativo, P de 2 vai dar negativo, e em 0 e 3 vai dar zero, porque são as raízes. Então, resumindo, a gente pode dizer que P de x é igual a zero, em x igual a zero, em x igual a 3, é maior do que zero se x é menor do que zero ou maior do que 3, e é menor do que zero se x estiver entre 0 e 3. Mas tem mais uma coisa interessante. A gente percebe que nas raízes, o gráfico atravessa o eixo. Olha aqui. E se ele atravessa, o que acontece? Se o valor era positivo, ele passa a ser negativo antes da raiz, ele passa a ser negativo depois da raiz. E se ele era negativo antes da raiz, ele passa a ser positivo depois. Ou seja, ele muda de sinal nas raízes. E tudo isso acontece porque a gente tem uma multiplicidade ímpar das raízes. Tá? Agora vamos ver um outro caso. Nós vamos ver a multiplicidade par, é óbvio. Olha o que é interessante. A gente tem que 1 é uma raiz dupla, 4 é uma raiz quádrupla, e olha que o gráfico, ele é do tipo bate e volta. Ele não atravessa o eixo. Ele vem e volta. De onde ele veio é para onde ele volta. E isso acontece exatamente porque a multiplicidade é par. Olha o esquema gráfico, todo positivo.
com exceção das raízes. Então, o nosso estudo de sinal fica assim, que Q de x é igual a 0 em x igual a 1 ou x igual a 4. E é maior do que 0 se x diferente de 1 e x diferente de 4. Não tem nenhum caso negativo. Isso tudo acontece porque a nossa multiplicidade é par. Na multiplicidade par, há o bate e volta. Então, o sinal que está antes da raiz é o mesmo que está depois da raiz. Agora, nós vamos ver um caso em que a gente vai misturar as duas coisas. Aqui a gente tem menos 3 com multiplicidade par, 1 com multiplicidade ímpar, porque a potência aqui é 1, e o 3 com multiplicidade par, porque a potência é 2. Tá aqui. Só que agora nós vamos fazer o gráfico, não. Então, o que acontece? Como é que eu vou saber como que vai se comportar isso tudo aqui? Eu sei que antes do 3 e depois do 3, a gente tem o mesmo sinal, a mesma coisa aqui. E que entre que antes do 1 e depois do 1, os sinais são contrários. Mas isso aqui é negativo e aqui é positivo ou o contrário? Como é que a gente vai saber isso? A gente faz pelo termo dominante. No termo dominante, como é que a gente faz? Olhem bem essa expressão e comparem com o que a gente tem aqui. Vejam que eu excluir esses valores aqui, ó. O A, ele foi excluído. Então, ele fica como? Como se tudo isso aqui fosse zero. Então, eu fiquei com 1/25 x ao quadrado menos x ao quadrado. E aí eu vejo que isso aqui dá um coeficiente negativo. Isso quer dizer que para valores de x muito grandes, o valor da expressão como um todo será negativo. Por isso que aqui está menor do que zero. Esse menor do que zero está pressupondo valores de x muito grandes, quer dizer, x tendendo a infinito. Então, aqui vai ser negativo. Vejamos. Aí, o que acontece? Se aqui é negativo, a multiplicidade de 3 é par, então o sinal que vem aqui é negativo também. Como 1 tem multiplicidade ímpar, troca de sinal, em positivo. Como menos 3 tem multiplicidade par, mantém o sinal positivo. E aí ficou dessa forma. Então, eu posso fazer meu estudo de sinal. Eu tenho que R de x é igual a 0 em x igual a menos 3, ou x igual a 1, ou x igual a 3. Que R de x é maior do que zero, quer dizer, os valores de R de x vão ser positivos para x menor do que 1 e diferente de menos 3. Eu tenho que excluir o menos 3, porque no menos 3 ele é zero. E ele vai ser menor do que zero se x for maior do que 1 e diferente de 3. Então, esse é o estudo de sinal dessa função. E aí, vamos conferir com o gráfico. Olha que lindo! Perfeitamente o que a gente fez, sem precisar de desenhar o gráfico, de conhecer o gráfico, a gente pode conhecer o estudo de sinal. Tá certo? Então, na próxima aula, que é a parte B, nós vamos ver outros exemplos de estudo de sinal. Até lá!